felicidade estarmos novamente reunidos com os irmãos aqui. Vamos começar o nosso momento de culto lendo o Salmo 34. Apenas os 3 primeiros versículos. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Senhor, juntos para engrandecer e exaltar o teu nome. Nossa alma se alegra na presença do Senhor. Ficamos alegres de louvar ao Senhor cada vez mais e mais. Peço ao Senhor que o Senhor possa receber toda a adoração aqui, todo o louvor, que é dedicada única e exclusivamente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Em todo tempo nós louvaremos ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, oh, seu glorioso nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Aleluia. Nós devemos cada dia mais confiar no Senhor. Fé e esperança no Deus vivo. Às vezes colocamos a nossa mão à frente, mas a mão do Senhor é poderosa. Por isso que nós colocamos as nossas mãos e não soltamos o cabo da nau.
Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força adoece sobre as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo, solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro. Trevas vem te assustar, tempestade no mar, na montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com podes tu recordar maravilha sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro. Quando pedes mais fé, quando pede, ele ouve, mesmo sendo tribulação. Quando a mão de poder o seu eco tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pois com ele seguro será. Pois com ele seguro será. Aleluia. Nós estamos seguros na mão do Senhor. Mesmo tendo dificuldades e problemas, Ele está conosco. Por isso nós louvamos e engrandecemos Ele. Louvemos ao Senhor. Louvem ao Senhor todos os povos. Louvemos
Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoramos no teu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoramos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo, Deus. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, o teu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. E Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana.
irmãos, como é sabido de todos, né? Momento do dízimo e das ofertas. Vamos ir até o Senhor em oração. Meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante do Senhor neste momento em oração, somente e exclusivamente pelo mérito do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor nesse momento por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos que temos recebido, pelo auxílio e pela ajuda do Senhor. Agradecemos pelo sustento dessa igreja, porque sabemos que ela não vem de nenhuma quantia que nós depositamos, mas unicamente e exclusivamente da Tua bondade e da Tua graça por nós, ó Deus. Um pedido também que te faço nesse momento, Senhor Deus, é que o Senhor aplique em nossos corações tudo aquilo que estamos vendo aqui hoje e que ainda receberemos através da exposição da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Deus, hoje nos conduza de modo a termos esperança somente em Cristo. Pedimos ao Santo Deus que o Senhor tire toda a ansiedade de nós aqui nessa manhã. Tire de nós tudo aquilo que atrapalha uma vida ligada ao Senhor, que ame ao Senhor e que busque sempre e exclusivamente do Senhor. Que o Senhor possa usar a exposição daqui hoje para fazer com que a Tua igreja seja avivada e transformada pelo Teu Espírito. Por favor, Santo Deus, é um pedido de uma pessoa que não merece, que não fez nada para que pudesse ao menos se colocar diante do Senhor, mas é o pedido de uma pessoa que acredita no sangue de Jesus Cristo, acredita que o Teu Filho comprou isso por nós, e nós pedimos, Santo Deus, como filhos, clamamos ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o soberano, que o Senhor transforme a Tua igreja e traga restauração, e tudo seja para a Tua glória, o louvor e exaltação. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entrego
pra te adorar, cante. Pra te adorar, os reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe este momento em que as crianças estarão reunidas ali com as suas professoras. Dê graça e dê sabedoria às tuas servas para ensiná-las e instruí-las, sempre de acordo com a tua palavra, com os princípios do teu evangelho. Capacita as tuas servas, abençoe ricamente a vida de cada uma dessas crianças. É a oração que eu te faço agradecido, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, continuando a nossa série de exposições no Evangelho que escreveu Lucas, nós já estamos no capítulo 22 e hoje nós iremos falar dos versículos 54 a 62 do nosso texto. Lucas 22, 54 a 62. O título da série é Convicções. O título da mensagem de hoje é Antes que o galo cante. Antes que o galo cante. E vocês vão acompanhar comigo a leitura. E vamos ler o texto, amém? É bom que leiamos o texto, até mesmo para vocês ir familiarizando com o texto. Mas antes, uma pequena oração. Senhor, clamo a Ti pela iluminação do Teu Espírito Santo, pela Tua graça e a Tua misericórdia, para que o Senhor possa usar o Teu servo para a glória do Teu nome. Que o Senhor seja engrandecido, que eu diminua, em nome de Jesus. Lucas 22, 54 a 62. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente.
Amém. Podem se sentar. Irmãos, antes de entrar para a exposição da mensagem, quero dizer aos irmãos o quanto é importante nós participarmos da escola bíblica. Então peço aos irmãos que se esforcem ao máximo para estarem aqui no período das 9 às 10 da manhã. Temos aprendido muito e é importante aprender. Precisamos conhecer a nossa fé, precisamos conhecer a nossa história, precisamos conhecer as heresias e precisamos conhecer mais e mais da palavra do Senhor. A escola bíblica é um momento oportuno para perguntarmos, para tirarmos dúvidas. Não negligenciem este período. Nós ficamos aqui no domingo aproximadamente 2h30. Eu não sei se vocês gostam de futebol. Para aqueles que gostam do futebol, 2h30 é uma partida de futebol. E às vezes, muitas vezes, as pessoas têm mais prazer diante de uma partida de futebol do que diante da palavra maravilhosa e poderosa do Senhor. E eu uso o futebol como exemplo porque eu particularmente gosto de futebol. Mas existem outras coisas que tomam o nosso tempo e que nós ficamos 2, 3 horas na frente delas e não podemos tirar um domingo, que é o dia do Senhor, para estarmos aqui apenas 2h30, para aprendermos a palavra, para adorarmos e ouvirmos a mensagem do Evangelho. Esse dia é um dia muito especial. É um dos poucos dias em que todos podem estar aqui. Então, que os irmãos possam se esforçarem, se dedicar a estarem aqui, sempre no horário, para que nós possamos ter momentos de comunhão, aprendizado e alegria na presença do Senhor. Amém? Então vamos ao nosso texto. Quero, antes de entrar na mensagem, fazer um ponto de transição entre a mensagem da semana passada e a mensagem de hoje. Tendo considerado o momento em que Jesus foi traído e preso no jardim do Getsêmani, conforme nós vimos semana passada, em Lucas 47 a 53, 22, 47 a 53, nós agora somos levados a um cenário onde a fidelidade dos seguidores de Jesus é posta à prova. A captura de Jesus, ela marcou o início do seu sofrimento, mas também ela trouxe à tona a fraqueza daqueles que o seguiam. Ao nos voltarmos para o nosso texto de hoje, que é o texto de Lucas 22, 54 a 62, o que nós veremos é um Pedro, um dos discípulos de Jesus, um dos mais próximos de Jesus, diante da pressão e do medo que acompanhavam aquela situação. É interessante observar, porque muitas pessoas elas falam de Pedro como aquele homem que negou Jesus. Pelo menos Pedro teve a coragem de ir lá, porque os demais sumiram. João, como era conhecido do sumo sacerdote e do sacerdote, acompanhava tudo de perto, porque ele tinha acesso, né? Mas Pedro era o único que foi lá. Claro, falhou, mas ele estava lá. Então, às vezes, as pessoas pegam pesado com Pedro, e realmente Pedro era um homem impulsivo, né? Às vezes ele estava firme com Jesus para toda a obra, de repente ele amarelava, pulava fora, desistia, acovardava, mas ele é um camarada que estava lá, e os demais haviam sumido. Mas o que isso revela, além da questão de Pedro negar Jesus, revela também a fragilidade e a fraqueza do ser humano diante das pressões, diante das dificuldades. E isso nos remete a uma consideração, que nós devemos ser vigilantes na nossa vida espiritual e entendermos que somos totalmente dependentes da graça de Deus para seguir, porque infelizmente, como Pedro, nós às vezes falhamos,
nós às vezes nos acovardamos, nós às vezes temos medo de enfrentar determinadas situações. Então, o que nós vemos aqui é isso. No início, que vimos semana passada, a traição, a prisão de Jesus. E agora, um dos discípulos mais próximos de Jesus o nega. Então, Jesus é preso e Pedro o segue de longe. Ele poderia estar de perto para ser preso junto, mas ele ficou de longe. Vamos ver no que vai dar. Até vou ver se eu vou criar coragem para fazer alguma coisa. Então, no versículo 54 diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E aí diz o texto, Pedro seguia de longe. Prendendo Jesus é uma referência ao cumprimento das profecias messiânicas. Elas apontavam para o sofrimento e a morte do Messias. Isso está registrado 800 anos antes de acontecer. O profeta Isaías profetizou sobre isso no capítulo 53. Então Jesus é o servo sofredor que está sendo levado como uma ovelha ao matadouro, sem demonstrar nenhuma resistência. A casa do sumo sacerdote é interessante porque ele é preso e ele é levado à casa do sumo sacerdote. Esse local, além de simbolizar a autoridade religiosa corrompida, que ao invés de promover a justiça, leva Jesus para um local que não é o local adequado para uma pessoa ser julgada. Levam ele primeiro para a casa do sumo sacerdote. Eles estavam tramando contra Jesus. Por que levar para a casa do sumo sacerdote? Talvez no intuito de persuadi-lo, talvez no intuito de tentar imprimir alguma coisa contra ele. O certo é que eles estavam começando tudo de maneira ardilhosa, de maneira suja, de maneira cruel. E como diz o texto, Pedro seguia de longe. A distância física de Pedro, meus irmãos, ela representa uma distância espiritual. Pedro já estava se afastando espiritualmente. Aquele homem que anteriormente declarou a sua lealdade a Jesus, agora estava esmorecendo na sua fé. Se antes virtuoso, corajoso, cheio de fé e convicção, agora sua fé está sendo demovida, o esfriamento e o afastamento. Então, afastado de Jesus, tanto tem um aspecto do afastado literalmente, como tem um aspecto do afastado espiritualmente, de uma fé esmorecida. Agora, Pedro hesita. Ele está temendo o que pode acontecer. O que nós percebemos é a soberania de Deus, ela é evidente até mesmo na prisão de Jesus. Porque tudo está ocorrendo de acordo com o plano divino. Isso é uma reflexão para nós, meus irmãos. Para todos os crentes. Deus está no controle, mesmo quando parece que o mal está prevalecendo. A impressão que se tem é que estão fazendo tudo errado, estão cometendo uma série de injustiças, estão fazendo as coisas de maneira sorrateira e cruel e suja, e que os discípulos de Jesus
está afastando-se, abandonando Jesus e negando a Ele, e parece que o mal está prevalecendo, mas as coisas estão seguindo o curso determinado por Deus na sua própria palavra. Pedro, ao seguir de longe, ele exemplifica a luta entre a fé e o medo. Isso nos ensina que nós somos frágeis, irmãos. Nós necessitamos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, para permanecermos firmes. E isso não serve somente para um irmãozinho debilitado, isso serve para todos nós. Nós cometemos falhas, nós cometemos erros. Nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Continuando na nossa exposição, veremos as 3 negações de Pedro. As 3 negações de Pedro. Versículos 55 a 60 do nosso texto. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Fogo no meio do pátio, possivelmente era uma noite fria. E as pessoas estavam ali se aquentando no fogo, esperando as novidades sobre tudo aquilo que estava acontecendo, sobre aquele alvoroço. O ambiente em volta do fogo, onde se assentavam os que aguardavam, ele cria uma atmosfera de tentação para Pedro. Porque diante do calor daquele fogo também tem o calor do teste de fé pelo qual Pedro iria passar. Cada negação de Pedro é um passo na progressão do seu afastamento de Cristo. A primeira é uma negação verbal simples. A segunda é mais enfática. E a terceira, como nós veremos em Mateus, ela vem acompanhada por juramento. Olha algo que diz Mateus 26, 74. Mateus 26, 74, ele dá mais detalhes sobre a negação de Pedro. Ele diz assim, olha: então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Mateus diz que esse terceiro momento da negação de Pedro, ele ainda foi mais enfático. Ele começou a praguejar e ele começou a jurar. Ele havia aprendido com Jesus: não deveis jurar. E ele estava tão envolvido, tão dominado diante da sua queda de fé, que ele fez coisas que ele, como discípulo de Jesus, não deveria fazer. Aquele que ele tanto amava, agora ele está praguejando e jurando que não o conhece. O termo Galileu no texto é uma identificação com Pedro, porque Jesus era conhecido como um profeta que tinha vindo da Galileia, então era chamado de Galileu. E Pedro, por mais que ele tentasse esconder, não tinha como esconder que ele era um galileu. Ele tinha trejeitos de galileu, como um mineiro em outra cidade, né?
vai começar a falar trem, uai, vai começar a diminuir as coisas, né? Não tem como. As pessoas olham, esse é Galileu. Jesus era Galileu e ele estava com ele. As 3 negações de Pedro, meus irmãos, elas mostram a nossa fragilidade diante da pressão e do medo, apesar da sincera intenção que ele tinha de seguir a Cristo, ele falha. Novamente, é uma reflexão para nós sobre a necessidade de perseverança na fé, que só pode ser alcançada pela graça de Deus e não pela força humana. Pedro, ele foi envergonhado, ele falhou porque ele estava autoconfiante. A repetição das negações ressalta o quê? A luta interna de Pedro. Um tema que reflete o quê? A nossa contínua batalha entre carne e espírito. Uma luta muito comum entre todos os crentes. Nós, às vezes, irmãos, estamos lá no auge da fé. Estamos no auge da fé ao ponto de dizer, Senhor, eu morro por Ti, eu largo tudo por Ti. Mas há momentos da nossa vida que nós estamos lá no chão e negamos. Essa é a situação de Pedro. Pedro, ao lado de Jesus, era um homem valente, que partia para cima do malco, cortava ali a orelha, mas quando Jesus não está com ele, ele é um homem covarde. Não é possível que isso não esteja dizendo nada para você. Você sem Jesus é um homem e uma mulher covarde. Você vai falhar. Mas com Jesus, você é valente e vitorioso. Porque sem Cristo, como ele disse, sem mim nada podeis fazer. Eu gostei muito do comentário do pastor Hernandes Dias Lopes sobre essa questão, e eu quero citá-lo aqui para vocês. Ele diz o seguinte: Pedro assentou-se na roda dos escarnecedores, tornou-se parte deles. Procurou esquentar-se junto à fogueira, enquanto sua alma estava mergulhada numa geleira espiritual. Misturou-se com gente que blasfemava do nome de Cristo. Colocou uma máscara e tornou-se um discípulo disfarçado no território do inimigo. Essa mistura com o mundo custou-lhe muito caro. Aquele ambiente tornou-se um terreno escorregadio para seus pés e um laço para sua alma. Meus irmãos, não brinquem com o mundo. Evitem tudo que o mundo possa oferecer, desde as mínimas coisas até as maiores. Não flertem com o mundo. Não brinquem, porque é sorrateiro as artimanhas de Satanás contra os cristãos. Mas também é sorrateira as paixões carnais que ainda não estão totalmente destruídas na nossa vida. Só teremos livramento total do pecado na glorificação. No processo de santificação, nós não alcançaremos evolução no terreno do mundo, na roda dos escarnecedores, entre aqueles que não temem ao Senhor. Cristão, a sua amizade são aqueles que temem ao Senhor. Os seus companheiros são aqueles que temem ao Senhor. Pedro já estava fragilizado na sua fé. E aonde que ele estava? No meio daqueles que não temiam a Deus, no meio daqueles que blasfemavam contra Deus, no meio daqueles que escarneciam do seu Salvador. Às vezes nós estamos na roda daqueles que escarnecem da nossa fé, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Ali, meu irmão, ali é um terreno fácil para a queda. Ali é um terreno fácil para negar a Cristo. Não adianta você estar disfarçado ali, como Pedro estava disfarçado, usando uma máscara,
parecendo ser um deles, mas ele não era um deles. Entenda isso. Se você estiver na roda dos escarnecedores, você pode até parecer ser um deles, mas em algum momento você será desmascarado, porque você não é um deles. E glória a Deus por isso. E agora nós vamos ver Pedro diante do olhar penetrante de Jesus. Versículos 61 e 62 do nosso texto. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Voltando-se o Senhor, por algum momento, Jesus passou e ficou de frente com Pedro. Jesus, mesmo em seu julgamento e sofrimento, ele está consciente de Pedro. Ou seja, ele está cheio de problemas, mas ele não esqueceu de Pedro. Ele sabe que Pedro está ali negando ele. E o olhar de Jesus, ele é um olhar penetrante, mas também é um olhar cheio de compaixão. E ao mesmo tempo é um lembrete da advertência que ele fez a Pedro. Então, ao mesmo tempo, Jesus olha fixamente para Pedro, isso constrange Pedro, porque o constrangimento de Pedro não é o fato de Jesus estar reprovando a ele, é o fato de, apesar dele estar negando Jesus, Jesus está amando ele. Jesus está tendo misericórdia dele. Não é aquele olhar de reprovação, aquele olhar de condenação, é o olhar de misericórdia, de graça. É o olhar de alguém que está dizendo: viu? O que eu te ensinei, o que eu te mostrei, como você faria, eu não estou aqui para te condenar, porque a sua própria consciência já está te destruindo aí. Mas ele olhou com compaixão. E quando Jesus olhou daquela forma para Pedro, ele lembrou-se das palavras de Jesus. Veio à memória dele a palavra que Cristo disse a ele. E ele se arrependeu amargamente. Aqui nós percebemos o quanto a palavra do Senhor ela é verdadeira e eficaz. Quando Jesus falou aquilo com Pedro, cumpriu-se exatamente como ele falou. Então Pedro chora amargamente. E é um choro de um verdadeiro arrependimento. E aí, o exemplo de Pedro e Judas, ele é uma maneira muito clara de nós compreendermos qual é a reação de uma pessoa que não se arrepende e a reação de uma pessoa que verdadeiramente se arrepende. Judas, diante do olhar de Cristo, ele não teve coragem de se humilhar. Ele correu para a morte. Pedro, diante do olhar de Cristo, ele chorou amargamente e se humilhou. E ficou aguardando ansiosamente a oportunidade de correr para Cristo. O olhar de Jesus para Pedro não é de condenação, mas é um olhar de misericórdia. E isso leva Pedro a um arrependimento genuíno. Isso nos lembra que Jesus é o bom pastor que busca restaurar as ovelhas perdidas. O arrependimento de Pedro destaca para nós a importância de uma contrição genuína e de uma confiança na graça redentora de Cristo. Porque para Pedro, diferente de Judas, Cristo era a razão da vida dele. E ele não tinha sentido nenhum fora de Cristo. Para Judas, Cristo não era tão importante. A restauração de Pedro, que virá mais tarde,
é uma promessa de que Deus não rejeita aqueles que verdadeiramente se arrependem. Então vamos agora para alguns aspectos para a vida cristã hoje, alguns aspectos práticos. Amém? Primeira coisa que nós percebemos aqui, meus irmãos, para a nossa vida como cristãos hoje, é a necessidade de nós sermos vigilantes na nossa vida espiritual. Assim como Pedro, nós também corremos o risco de seguir a Cristo de longe, de não permanecermos vigilantes. O que é seguir a Cristo de longe? Vou dar um exemplo prático para os irmãos. É não ter comunhão com o corpo de Cristo. Isso é seguir a Cristo de longe. É não ter uma vida de oração. É não ter prazer na leitura e no estudo da palavra de Deus. Seguir a Cristo de longe é colocar as coisas do seu interesse acima dele. Porque enquanto as coisas do seu interesse estão bem próximas de você, prazer, diversão, a sua vida pessoal, os seus desejos, as suas vontades, quando isso está à sua frente, quando isso está em primeiro lugar, Cristo está longe de você, você está seguindo Ele de longe. Senhor, eu vou te seguir, mas eu vou primeiro preocupar com o meu bem-estar, com o meu prazer, com os meus desejos, com as minhas vontades, com a minha vida pessoal. Não cabe o Senhor aqui, eu preciso resolver isso primeiro. Pessoas dizem o seguinte, olha, primeiro eu vou deixar determinados vícios e depois vou seguir a Cristo. Seguir a Cristo de longe é isso. Seguir de longe. Em nossos dias, a vigilância se traduz na perseverança, na oração, na proximidade com Deus. Isso é seguir a Cristo de perto. Isso é estar na presença dEle. Isso precisa ser uma rotina de cada cristão. Vigilância, perseverança, oração, proximidade com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 aos Coríntios 16, 13, ele faz uma recomendação aos irmãos. Ele diz assim, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Qual o alimento espiritual sólido para fortalecimento do cristão? Comunhão, leitura da palavra, oração, relacionamento com Deus. O grande reformador João Calvino, ele diz que a vida cristã é uma batalha contínua contra o pecado, o mundo e o diabo. Então, meus irmãos, nós estamos em guerra contra o pecado, que são as paixões, os desejos da nossa carne, contra o mundo, um sistema que é anticristo, um sistema que é contra o evangelho, um reino que é contra o reino de Deus e contra o diabo, que é aquele que procura facilitar as coisas para que nós possamos ser envolvidos, seduzidos e levados por elas. Então, ser vigilante é necessário para evitar que nós sejamos enganados pelas sutilezas do pecado. O pecado é sutil, às vezes passa imperceptível, você não vê. Quando você assusta, você está totalmente envolvido e mergulhado. Nós precisamos permanecer na fé e, acima de tudo, além de tudo, melhor dizendo, precisamos viver uma vida total de dependência de Deus. Precisamos depender do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele fala sobre a batalha espiritual que nós temos. E eu creio que uma das armas mais importantes da batalha espiritual que cada cristão enfrenta é justamente o que ele descreve no versículo 18 do texto. Efésios 6,
18. Ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos orar o tempo todo no Espírito e vigiar com perseverança e orarmos uns pelos outros. Talvez o seu irmão está como Pedro, totalmente numa situação, numa cilada, numa armadilha, e que ele está tentando fugir dali, mas cada vez que ele se envolve, ele nega Cristo mais e mais e mais. Talvez alguém está numa situação como essa e não tem nem forças para orar, mas a sua oração na sua casa, na reunião de oração em favor daquele irmão, você está se colocando na brecha em favor da vida dele. Você suplica a Deus em favor da vida do seu irmão, que talvez está passando por uma situação difícil. A oração constante, a leitura das Escrituras, elas são meios de graça essenciais, irmãos, para resistir às provações e manter firme a nossa caminhada de fé. Outra coisa que nós podemos aprender com a mensagem de hoje é a fragilidade humana e a suficiência da graça de Deus. Pedro, ele é para nós um exemplo claro de como a confiança em si mesmo pode levar à queda. Em 2 Coríntios, Paulo, ele fala de um exemplo, de uma situação em que ele está vivendo, no capítulo 12 de 2 Coríntios. Ele fala da situação que ele está vivendo com aquele espinho na carne. E aí o Senhor traz uma resposta para Paulo, diante da sua fraqueza, diante da sua dor, diante do seu sofrimento. No versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios, o Senhor diz assim para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A força de Pedro, a coragem de Pedro, sem Cristo, caiu por terra. Ele foi envergonhado. A nossa força, a nossa capacidade, o nosso talento, a nossa disposição e energia, sem Cristo, vai ser desbancada em qualquer momento. Nós precisamos da graça de Cristo, do Senhor, na nossa vida, senão a gente não consegue, porque nós não somos capazes de vencer por nós mesmos. Tanto é que nós precisamos que Cristo morresse no nosso lugar, porque nem para isso a nossa morte serve. A morte de Cristo é que nos redime de todo o pecado. Jonathan Edwards, ele argumenta que a fragilidade humana é evidente na nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus e de agradá-lo por nossas próprias forças. Exatamente o que eu falei. Você agradar a Deus pelas suas próprias forças, você vai falhar terrivelmente. Nós descumprimos a lei do Senhor, talvez a cada minuto da nossa vida. Nós não temos capacidade de satisfazer as exigências da lei de Deus, e é por isso que estamos em Cristo. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e dependermos totalmente da graça de Deus. Somente assim seremos sustentados em nossa fé e evitaremos as armadilhas do orgulho espiritual. E é importante que os irmãos entendam aqui, porque há fraqueza e aí a pessoa, por causa desse argumento, foge da sua responsabilidade como cristão. Fraqueza é dizer o seguinte: olha, eu não posso seguir sem Cristo. Mas com Cristo eu vou lutar contra o pecado, contra a carne, contra o mundo e contra o diabo.
É importante frisar isso para os irmãos. Um outro aspecto que podemos entender é o poder da palavra de Cristo. A palavra de Deus, ela tem poder para trazer convicção e arrependimento, como ocorreu com Pedro. Você precisa se atentar para o que a palavra de Deus ensina para você como cristão. Quais os princípios e ensinamentos do Evangelho, das cartas, para uma vida cristã plena? O autor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, Hebreus 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O Senhor havia dito a Pedro: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Ô Senhor, então eu te peço que me ajude, pois desde que eu te conheço, nenhuma das tuas palavras deixaram de se cumprir. Então, se o Senhor está falando, é porque é verdade. Me ajuda. Às vezes nós temos um texto bíblico, uma mensagem, uma exposição que fala conosco a direção da palavra de Deus para a nossa vida e nós duvidamos. Ah, se fulano de tal estivesse aqui, essa palavra seria maravilhosa para ele. Então só fulano de tal depende da palavra do Senhor? Só aquela pessoa depende da palavra de Deus para orientar e dirigir a vida dele? Meus irmãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Como nós costumamos dizer, é a nossa regra de fé e prática. Então, nós devemos valorizar essa palavra. Nós devemos meditar nela. Nós devemos permitir que a palavra de Deus nos molde. Que a palavra nos leve a um arrependimento genuíno e que a palavra transforme nossas vidas para a glória de Deus. Outro aspecto que nós podemos perceber aqui é que mesmo quando falhamos, Cristo nos olha com compaixão e está pronto para nos restaurar. Irmãos, as pessoas são implacáveis. Seres humanos são implacáveis. Não erre, não falhe. Porque se você falhar com uma pessoa, se você falhar com um ser humano, ele vai ser implacável com você. Ele vai ir contra você. Ele não vai ter nenhuma misericórdia de você. Ele não vai entender o seu lado e ele não vai se colocar no seu lugar. Esse tipo de comportamento, ele só é exercido por uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Porque no mundo não haverá perdão. Se você falhar, eles serão implacáveis contra você. Mas eu conheço alguém que é capaz de te perdoar, que é capaz de entender a sua falha e que é capaz de conceder a você perdão se você arrepender-se genuinamente. E digo mais, ele fará com que você se arrependa pelo poder dele na sua vida. Ou seja, o ser humano, ele não tem nem capacidade para, pela sua própria força e interesse, se arrepender. Isso é uma ação do Espírito Santo na vida do salvo. É Ele quem produz em nós o verdadeiro arrependimento. O filho da perdição, Judas, ele não teve o verdadeiro arrependimento. Mas Pedro, o filho escolhido do Senhor,
o Espírito Santo moveu no coração dele um verdadeiro arrependimento. Escrevendo a sua carta em 1 de João, o apóstolo João ele diz algo interessante em 1 de João 1,9. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Judas beija Jesus. Jesus diz assim: o que fizestes, amigo? Ele poderia dizer assim: Senhor, perdoa-me, eu traí o Senhor. Ele não falou nada. Ele ficou com remorso. O arrependimento genuíno, você chega diante de Deus e diz: Senhor, perdoa-me, porque eu fiz isso, isso e isso. E o meu coração está ardendo de angústia, dor e sofrimento, porque eu pequei contra o meu Senhor. E o meu coração está dessa maneira, e o coração de um cristão está dessa maneira, por causa do Espírito Santo que nele habita. Portanto, o verdadeiro arrependimento só pode ser desenvolvido e produzido na vida de alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Porque o resto, fora disso, é remorso. E o remorso é interessante, porque a pessoa que tem remorso, ela comete o pecado, e aí enquanto ela não é descoberta, ela vai seguindo a vida. Mas o dia que alguém descobre, aí ele fica todo cheio de arrependimento. Mas a primeira oportunidade que tem, ele faz a mesma coisa. Porque o remorso dele é movido não pelo poder do Espírito Santo, mas pela vergonha de um homem pecador que não quer aparecer diante de Deus porque está nu. Caso de Adão e Eva no jardim. John Owen, um dos grandes reformadores puritano, ele explica que a restauração em Cristo, ela envolve tanto justificação quanto santificação. Ou seja, meu irmão, para que você possa ter demonstração clara de um verdadeiro arrependimento, você não somente é necessário que você seja restaurado, mas que você seja justificado por meio de uma obra de santificação na sua vida. Ou seja, um cristão que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, ele tem a experiência da santificação na sua vida, para que ele não mais pratique esse pecado. Ele é santificado por meio da oração, por meio do estudo da palavra, por meio da comunhão. Essa verdade nos deve levar a um arrependimento sincero, a uma renovada dedicação ao Senhor, confiando na sua misericórdia, que nos restaura e fortalece. Se o pecado continuar dominando a sua vida, é preciso que você realmente conheça o Senhor e a sua palavra, porque o verdadeiro arrependimento é produzido pelo Espírito Santo que habita no salvo. Eu quero encerrar pedindo aos irmãos para que nós possamos refletir sobre essas verdades que nós trouxemos aqui esta manhã. Nós somos chamados a uma vida de vigilância, uma vida de humildade e de total dependência do nosso Senhor. Nós não podemos seguir sem Cristo e não podemos seguir Cristo de longe. Que não nos deixemos enganar por nossa própria força. A palavra de Deus, ela tem uma recomendação em relação ao pecado. Ela não manda enfrentar o pecado. Ela manda fugir do pecado. Ela tem uma recomendação em relação ao diabo. E nesse sentido, ela manda resistir. Tiago, escrevendo a sua carta, diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ao longo dos ensinamentos do Evangelho,
A Bíblia tem uma resposta para aquele que está lutando contra o pecado: fugir. Corra, saia do meio, saia da roda dos escarnecedores, saia do meio, para você não se tornar uma presa fácil diante do diabo. Que não nos deixemos enganar pela nossa própria força, irmão, mas que nós voltemos na suficiência da graça de Deus em todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos buscar diariamente a renovação pela palavra, permitindo que a palavra de Deus nos transforme e nos conduza a um verdadeiro arrependimento. E, acima de tudo, que possamos nos lembrar que mesmo diante das nossas falhas, Cristo está pronto para restaurar a nossa vida com a sua infinita misericórdia. Que cada um de nós se comprometa a caminhar mais perto com o Senhor, confiando em sua graça para nos sustentar até o fim. Aprendemos hoje com Pedro que nós não somos nada sem Cristo. Pela nossa força fracassaremos, mas andando perto de Cristo somos mais que vencedores. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti pela misericórdia do Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pelo Teu amor. Pedimos que nos ajude a sempre seguir o Senhor de perto. Melhor ainda, a sempre estar com o Senhor lado a lado, porque sem Ti nada podemos fazer. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.